O meu padrasto, ele era uma pessoa que ele bebia socialmente, sabe? Era raro ele beber. Então, tudo que ele bebia, ele ficava extremamente tonto, mais bêbado, batia mais rápido que em outras pessoas normais que bebiam. Eu tinha acabado de entrar no estágio, né? Eu tava fazendo um estágio. E por coincidência, acabou que o meu primeiro salário veio nessa época que a minha mãe ia viajar. Esses 3 dias, que ela nunca tinha ficado 3 dias fora de casa, era no máximo 2 dias, um dia. E aí, eu recebi o meu salário, a minha mãe tinha ido viajar, isso pra gente já era normal, já era rotina. Como tinha sido ele que tinha me apoiado muito pra arrumar estágio, pra arrumar meu trabalho, pra ter minha independência, né? Que eu sempre teria ele e a minha mãe, mas que era muito bom eu ter o meu dinheirinho. Ele foi me incentivando e eu acabei topando, porque eu meio que queria agradar ele de todas as formas, sabe? E ele gostava muito da minha mãe. E aí eu peguei o dinheiro, né, do meu primeiro salário e comprei um uísque pra ele. Né, comprei aqueles assim bem caro e usei isso como desculpa. Cheguei em casa, né, fiz o jantar, ele ainda tava trabalhando. Quando ele voltou, eu fui, falei que tinha comprado um uísque pra ele, que sabia que ele gostava de beber socialmente, que não sei o que e tal, que era o meu primeiro salário, como ele tinha me incentivado a trabalhar, eu queria que ele que eu queria que o meu primeiro dinheiro fosse algo, um presente pra ele. Ele ficou todo feliz, me abraçou e falou: nossa, eu gostei muito, fiquei tão feliz, vou deixar aqui e tal. Você sabe que eu não bebo muito, mas eu adorei e tal. Ele não deve ter entendido nada, porque eu poderia ter comprado qualquer coisa mais a ver com ele. Comprei algo que ele realmente não usa muito, não bebe muito, né? E aí eu falei que ele tinha que beber um pouco, que ele não podia fazer desfeita, né? Que ele tinha que beber e tal, porque depois do jantar, não sei o quê. E ele, pra me agradar, ele acabou topando, né? Então a gente jantou e depois ele foi experimentar um uísque pra poder ver se tava bom. Nós sentamos na mesa, começamos a conversar. A gente sempre fazia isso, mas geralmente minha mãe tava junto. Ele foi bebendo, botei gelo de coco, não sei o que, e ele foi tomando. Ele gostou muito, falou que o uísque era muito bom, e foi tomando, e conforme a gente foi conversando, eu ia enchendo o copo dele, ele não tava percebendo, e conversando, e bebendo, até que um momento ele levantou pra poder ir no banheiro, né, e aí ele percebeu que ele tava meio zonzo. Ele foi no banheiro e voltou, bebeu mais um pouco, mas aí falou que tava com muito sono, que já tava cansado e que ia deitar. Ele deitou, e eu vi que ele tava alterado e falei: agora esse vai ser o meu momento, né? Eu tomei um banho, fui pé com pé no quarto da minha mãe, ele tava deitado. Passei o perfume da minha mãe, soltei o cabelo, eu era muito parecido com a minha mãe, tanto em aparência, como em corpo, como em cabelo, eu era muito parecida com a minha mãe. Eu tirei a roupa. Com isso, eu não sabia muito bem o que fazer, né? Porque eu não tinha muita experiência. Eu comecei a cutucar ele, comecei a passar a mão. Ele começou a rir, falando: para amor, não sei o quê, tomei zonze e tal. E ele tava, assim, bem alterado. Eu beijei ele me beijou de volta e no fim acabou rolando. Eu tive a minha primeira vez, foi, tipo, maravilhoso pra mim, né? Ele me chamava pelo nome da minha mãe o tempo todo, porque ele realmente achou que fosse ela. No dia seguinte, eu permaneci na cama porque eu queria que ele soubesse o que tinha acontecido. Quando ele acordou e viu que eu estava na cama, junto com ele, que ele tava com um pouco de... por conta da minha primeira vez, ele entrou em desespero. Perguntou o que tinha acontecido, tava todo cheio de ressaca, morrendo de dor de cabeça, porque ele tinha bebido, tipo assim, quase que a garrafa inteira do uísque. E aí eu comecei a jogar, eu falei que a gente acabou, né, dando uns beijos e começou a rolar, e a gente ficou. Ele ficou desesperado, começou a chorar, pediu perdão, disse que tinha bebido demais, que isso nunca mais ia acontecer, que, meu Deus, ele não sabia o que ele fazia, o que ele iria fazer. Ele se lembra de alguns flashes, né, do que aconteceu. Eu falei pra ele que era pra gente deixar isso entre nós dois e que eu não iria contar pra minha mãe e pra ele também não contar. Eu lavei todos os lençóis, ele nunca contou pra minha mãe, eu também nunca contei. Nós nunca mais tocamos nesse assunto, né, eu matei aquela vontade que eu queria de ter ele. E depois superei ele também e nós seguimos como pai e filho e minha mãe nunca soube.